Ah, esse novo mundo do ensino médio chegou com força, não foi? Veio nos tirando da zona de conforto, trazendo novas nomenclaturas, unidades curriculares diferentes, alterou nomes tão conhecidos por nós, conteúdo para objeto conhecimento, disciplina para componente curricular ou unidade curricular, formação geral, itinerário formativo. Uau, que novo que chega nos desafiando, mas nos trazendo possibilidades. E para essa possibilidade direta no projeto de vida, com o projeto de vida, é que eu gostaria de convidar os 3 autores desse material, de uma unidade curricular que chegou assim, que já veio sendo avisada ali dentro da Base Nacional, que desde o primeiro documento ela aparece, mas que nós fomos entendendo aquilo que se esperava dela no processo. E para esse processo, nós convidamos, está aí na sua tela, o professor Michel Pachega. Bom dia, Michel. Não estou te ouvindo ainda. Bom dia. Ah, agora sim, perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Perfeito, né? Michel. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Boa madrugada. Boa madrugada. Muito bom. Exato. Muito bom estar junto aqui com vocês para essa conversa e para essas instruções iniciais para o professor do projeto de vida para o ano que vem. Bacana. A gente entende que ele vai ser um integrador aí dentro do ambiente escolar com várias temáticas. Então, fique aí com a gente, vai ser muito bom essa conversa. É isso mesmo. Já que você nos deu o privilégio, né, Michel, de entrarmos na sua sala, que é a sala de professores, então permanece conosco, certo, Josnei? Isso mesmo, Fúvia. Uma alegria estarmos juntos aqui, que esse momento possa ser de contribuição e obrigado por sua presença. Maxson. Olha, nós estamos comentando tantas coisas boas, né? Dizendo tantas possibilidades, então eu acredito que seja um momento de muitas expectativas para todos, né? Para nós, enquanto autores, para todos os educadores que terão contato com esse material. Então eu espero realmente que seja um espaço para nós descobrirmos um pouco mais sobre o projeto de vida e como vamos trabalhar isso em nossas escolas. E a verdade, não amigos, é que desafios não faltarão. Nós percebemos isso no processo de escrita do material, de alinhamento do material aqui como um todo dentro da editora, tanto de formação geral como do itinerário formativo, mas há uma escolha muito pessoal nesse momento, porque ela é mais do que o coletivo, ela é uma escolha muito individual de observar dentro desses desafios as possibilidades, né? Aquilo que nós ganhamos, não o que nós deixamos de ganhar, né? Ou aquilo que, de repente, a gente possa ter a sensação de perder. Eu acho que nós não perdemos nada. Aquilo que era bacana, bom, no que já fazíamos dentro do ensino médio, vamos permanecer fazendo, só que agora eu acho que os nossos horizontes se ampliaram um pouquinho, né? Acho que ele ganhou novos ares. Eu vou pedir uma rápida licença para os nossos autores, apenas para relembrar algumas questões com vocês que serão, assim, relevantes, né, nesse processo de compreensão desse material que chega. Tá bom, professor? Muito provavelmente, aliás, esse é um momento único, por você que nos assiste, você pode ter formação diferente de outro colega de uma outra unidade escolar. Então, de repente, você está ali na área de humanas, mas pode ser que você trabalhe na orientação, pode ser, enfim, nós temos modelos diferentes ou possibilidades diferentes para o professor que vai trabalhar com projeto de vida. Nós não temos uma graduação específica, né, uma licenciatura específica para esse professor. Então, o nosso diálogo, ele é bastante pertinente nesse momento, porque o embasamento daquilo que os autores vão falar
depende da leitura de vários documentos. E nós queremos só pensá-los agora. Para isso, nós preparamos uma breve apresentação para compartilhar um pouquinho com vocês do que nós acreditamos que será muito importante e pertinente, principalmente para esse momento. Vejo que todos nós queremos, tanto naquilo que já fazemos, como no novo ensino médio, é que o nosso aluno tenha a possibilidade de uma aprendizagem cada vez mais significativa. Nós temos comentado que a Base Nacional, né, ela traz 2 fundamentos pedagógicos, apenas 2, porém grandiosos, né? O primeiro fundamento, ou um deles, porque não há o primeiro e o segundo em ordem de importância nesse sentido, mas é o pensar da educação integral, e não só a educação em tempo integral, que também vem sendo pensada, também está posto nos documentos, né? Mas não se trata disso como fundamento pedagógico, nós estamos falando do pensar integral, na educação integral, e a questão do pensar por competência, né? Do saber fazer, do ir além do saber. Então, uma aprendizagem significativa é para nós, é aquilo que nós desejamos para toda essa etapa do novo ensino médio. Quando nós olhamos para o grande objetivo desse ensino médio, o que nós lemos nesse texto qual é o objetivo então? Consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral, atendendo então às finalidades dessa etapa. Atendendo às finalidades, eu tenho certeza que nós já fazemos, tá bom? Mas ele vai além e diz assim, e contribuindo para o que os estudantes possam construir e realizar seu projeto de vida. Construir e realizar o seu projeto de vida. Portanto, vai além da informação que nós já trazíamos, com as feiras de profissões, com todo o trabalho que o nosso grupo pedagógico e o grupo, de forma muito específica ali, né, os orientadores educacionais já disponibilizavam, mas é além disso, olha, construção e realização, né, o auxílio para a construção e realização do seu projeto de vida, em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania. E você que utiliza o nosso material sabe que nós vamos além, não é? Que a parte espiritual para nós é extremamente relevante. Então, quando a gente fala de uma educação integral, nós falamos também nesses vários aspectos que vão além, inclusive, do objetivo que foi posto. Você sabe, tem acompanhado, né, que várias normativas, uma lei, resoluções, portarias, vêm sendo colocadas, vêm sendo dispostas para que eu e você possamos compreender adequadamente como esse ensino médio deve ser implantado. Embora 2017 nos traga esse impacto maior, aquele que fez com que a sociedade parasse e olhasse para isso, independente de compor os nossos pares, né, de estar ligado necessariamente à questão de ensino, não começou em 2017, não. Esse estudo aí é anterior a 2017, porque era hora de trazer para esse jovem uma possibilidade dentro dessa etapa do ensino médio um pouco diferente. Que ela fosse, de fato, mais do que um acúmulo de conteúdos para o Enem ou para os principais vestibulares, o que é muito importante sim, a qualidade de como isso é feito, mas não era apenas isso. Então, esse estender os olhares fez também com que outras portarias e resoluções acontecessem. A resolução que altera, a primeira, claro, que alterou a LDB, a 13.415, tão falada que a gente conseguiu decorar, não é? A resolução número 3, que atualizou as diretrizes para o ensino médio, a resolução número 4, que agora traz a etapa do ensino médio para dentro da BNCC, e depois uma portaria que para nós é bastante relevante quando nós falamos de itinerário formativo, que é a portaria 1432, que é então o referencial para a elaboração dos itinerários formativos. A portaria 458 contou um pouco para a gente como seriam as possibilidades das avaliações externas e, por último, uma portaria, a 521, julho deste ano, que trouxe para a gente um cronograma. De lá para cá, de julho para cá,
o Ministério da Educação tem feito outros, disponibilizado, inclusive para o sistema público, né, outras portarias para tentar dizer, olha, o caminho é esse, né? Essas normativas são um guia para aquilo que será escrito, que será posto, que será idealizado. Mas em cada estado, nós passamos e vivemos essa questão das homologações dos currículos estaduais. Então, pode ser, colega, que você tenha no seu estado uma resolução que saiu agora, talvez até a semana passada, né? E que alterou alguma coisa relativa a essas normativas nacionais. A compreensão da especificidade do local em que você está vai ser extremamente relevante no momento. Mas talvez um dos pontos aí mais comuns entre todas essas resoluções e todos esses currículos estaduais, aliás, talvez não é o ponto comum, tem a ver com projeto de vida. Nós tínhamos uma arquitetura anterior e a nova arquitetura, o novo arranjo trazido pelo novo ensino médio, diz que vamos trabalhar com 1.800 horas para a formação geral, dividida em áreas, mas agora normalmente trabalhada ali pelos componentes também, embora a BNCC não esteja dessa forma, né? Lembra que ela está ali no geral também, e para o itinerário formativo com um mínimo de 1.200. Se nós temos na formação geral 1.800 fechadinhas, independente da viabilidade financeira da rede de ensino, não muda, está fechado. Nós temos no itinerário formativo a possibilidade de ampliação. Para o itinerário formativo, é quase que uma receitinha, olha, você tem o aprofundamento de uma área específica ou de áreas integradas, o projeto de vida e a possibilidade de ampliação nas eletivas. Mas aquela resolução, né, que nós comentamos, aquela portaria que diz exatamente como tem que ser o referencial para o itinerário formativo, estabelece que tudo que for trabalhado para essa etapa, vou chamar assim, tá bom? Essa etapa precisa ser pautado por 4 eixos estruturantes. Os 4 eixos: investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, processo criativo e empreendedorismo. Então, se uma unidade escolar estabeleceu que uma determinada unidade curricular agora, né, estará no itinerário formativo, ela precisa olhar para esses 4 eixos estruturantes. Lá na formação geral, nós temos um código alfanumérico dentro da BNCC que explicita exatamente que habilidade está sendo trabalhada numa determinada área. Então, no caso da formação geral, o EM ensino médio, o 13, nesse caso que você vê aqui, o exemplo que nós trouxemos, é porque essa habilidade será trabalhada do 1º ao 3º ano, se fosse do 1º ao 2º seria 1 e 2, né? Em seguida, você tem as letras que mostram a que área se refere essa habilidade e depois os 3 últimos números vão mostrar sempre para você a qual competência ela se relaciona e depois em que ordem essa habilidade se encontra. No itinerário formativo, embora ele esteja trabalhando o conjunto de unidades curriculares que aprofundam uma área específica ou áreas integradas, você também encontrará dentro desse referencial habilidades que precisam ser trabalhadas. Essas habilidades, elas se referem tanto às competências gerais da BNCC, aquelas 10 grandes competências que vão nos guiar da educação infantil até o ensino médio, e você encontra 12 habilidades também que se referem diretamente aí aos eixos estruturantes e que vai trazer isso por área. Então, nós trouxemos aqui um exemplo para você, mas antes disso, vale relembrar alguns objetivos que vão nortear o nosso trabalho quando nós pensarmos no itinerário formativo. Projeto de vida está dentro, para nós, as unidades curriculares que utilizarão o nosso material, está dentro do itinerário formativo. Então, 4 objetivos, depois você terá acesso a esse material, você leia com calma, mas vamos para os verbos dele. Aprofundar, consolidar, promover e desenvolver. E se eu ler um pouquinho mais de cada um,
Veja, aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais e ao conhecimento de área. Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia. Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão do mundo ampla, né, e heterogênea, tomar decisões, saber agir e promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, cidadania, enfim. Estes objetivos, durante o processo de escrita de todos os autores que trabalharam com esses materiais, que escreveram esses materiais, nós tivemos isso muito forte. Eles e toda a equipe que trabalhou na produção desse material. Comentei com vocês que nós também temos código alfanumérico para o itinerário formativo. Então, só para a gente saber se localizar e compreender bem o que os nossos autores vão disponibilizar no organizador curricular para vocês, dessa unidade curricular, e também no que você vai encontrar como orientação dentro do seu material. Todas as vezes em que o código alfanumérico concluir em 1, 2 e 3, é porque o eixo estruturante a que se refere é investigação científica. 4, 5 e 6, processo criativo. 7, 8 e 9, mediação e intervenção sociocultural. 10, 11 e 12, a empreendedorismo. Exemplo, para ficar mais claro ainda, lembra que eu falei das 24 habilidades? 12 associadas às competências gerais da BNCC. Olha aí, vamos fazer a leitura de uma. EM, ensino médio, IF, itinerário formativo, CG, porque se relaciona à competência geral, e 01, porque está lá dentro de investigação científica. Quando nós tivemos ali as 12 habilidades específicas agora associadas aos eixos estruturantes, então vamos fazer a leitura de uma, EM, IF, se for matemática, MAT01. Muito provavelmente, projeto de vida também utilizará, e olha, pode ser que eles estejam ali, ciências humanas, olha as ciências humanas, EM, ensino médio, IF, itinerário formativo, CHS, então já diz a área para você, e 01, o eixo estruturante. Nós vamos sair da apresentação para chamar os nossos autores agora de volta, porque é agora que a melhor parte começa, porque olha, Maxon, não foi para me ver que eles vieram, eles querem ouvir vocês, Josney, Michel, eu estou aqui só tendo o privilégio de conduzir esse nosso bate-papo, mas o que os nossos colegas querem é compreender um pouco daquilo que vocês intencionam com esse material. E você, Michel, disse muito bem, né? Nós somos, vou usar uma outra palavra para dizer a mesma coisa, tá bom? Que você disse, se não for, você me corrige aí. Mas são eles que potencializam, são eles que o material vai ganhar vida quando chegar lá dentro da sala de aula. Né? É na sua mão, colega, que nos assiste agora, que será realizado aquilo que nós esperamos daqui. Um material, por melhor que ele seja, parado numa editora, não é ensino. Não é verdade, gente? Não é ensino, só vira ensino. A gente só montou a forma. É isso. Agora... Quem dá o detalhe é o professor. Exatamente. Né? E aí, Michel, eu começo por você, porque eu penso que é importante a compreensão assim, não foi só em 2017, mas o tempo todo, projeto de vida vem sendo falado. Alguns estados, eu estou aqui, professor Josney, que é do estado de São Paulo, você também, né, Michel? E o estado de São Paulo, por exemplo, já começou esse trabalho com um projeto de vida. Algumas unidades escolares, que inclusive trabalharão com o nosso material no próximo ano, já tinham iniciado esse trabalho com um projeto de vida. Então, diz pra gente assim, o porquê, a relevância de trazer isso para dentro da escola, só que agora não como uma opção, né? Não assim, você faz ou não, você incorpora ao seu currículo ou não. Agora diz, escuta, projeto de vida precisa compor o novo ensino médio. E a gente percebe, Fúvia, nesse detalhe, que as escolas, os materiais, já tinham detalhes do projeto de vida solto. A gente percebe algumas coisas, alguns projetos pedagógicos, desde Fundamental 1. Tipo, o que você vai ser quando crescer? E aí traz uma referência de profissão ou não, como a família trabalha.
agora a gente tem uma sistematização disso, né? Então a gente deixa de... continua, claro, essas pinceladas ao longo dos anos, mas agora a gente concentra. E essa concentração, eu acho que é importante o professor ter ideia de que ele também precisa pensar e repensar o projeto de vida dele, como professor, como pessoa. Porque se ele tiver essa preparação individual, vai ser mais fácil indicar ao aluno e ser tutor do aluno no percurso, no trajeto. Porque o professor vai dar, a importância está nisso, né? O professor dá as ferramentas, o aluno constrói a estrada. E essa estrada pode ser feita nas possibilidades do aluno. Então, projeto de vida e envolvendo os 4 eixos estruturantes, a gente vai perceber aqui na apresentação do material que envolve a vida. Não é um conceito tipo álgebra, não é um conceito da língua portuguesa, não, envolve a vida. É relacionamento interpessoal, é comunicação, é autoconhecimento, são escolhas para a vida, é a vida profissional, a vida cidadã. E aí a gente começa a entender que projeto de vida, esse componente vai dar base para muitas outras coisas para além do ensino médio. Ele começa agora condensado, mais fechado, mas é para além do ensino médio, do tipo, olha, você está com 16 anos, com 25, que ser humano você vai ser? Profissional, afetivo, relacional, social, quem que eu vou me construir? Qual vai ser a minha autoconstrução até lá? Então a importância está nisso, da gente ter a possibilidade de melhorar a construção de seres humanos mais integrados com eles mesmos e com a sociedade. E que é o que nós acreditamos, né? Você falou, nós vemos, todos nós que somos do espaço da escola, nós vemos, como você disse muito bem, ações. Mas eu posso dizer então, Michel, que o que nós temos hoje é uma intencionalidade maior, né? Uma objetividade dentro dessa minha ação. Vocês me sinalizem o momento que vocês desejarem a apresentação que vocês prepararam para os professores. Vocês querem que a gente já coloque na tela? Podemos seguir? O que vocês avisam? Pode ser depois, né? Então tá bom. Então você comentou essa questão da importância disso. Você nos deu aí, Michel, algo... já nos fez pensar no sentido de que nós devemos pensar esse nosso projeto de vida, né? Eu acho que nesse momento é muito importante lembrar que nenhum de nós experienciamos o que esses meninos vão viver. Então, o nosso mindset aqui precisa ser reestruturado, reelaborado para enxergar esse novo, né? E para enxergar esse novo, Max, eu acho que é importante compreender onde é que eu me apoio. Porque o Michel vem e diz para a gente assim, ó, é importante pensar o seu projeto de vida. Só que agora eu já estou numa vida que já foi um tempo de construção, né? Então, agora eu olho para isso e digo assim, bom... Já que eu sou este elemento potencializador, e agora, eu olho para onde? Onde é que vocês, como autores, porque vocês, o mercado editorial tinha aqui e ali algumas pistas desse material, mas a reunião desse time, quer dizer, no que eu me embaso? Onde é que eu procuro conhecer mais para compreender ainda melhor esse material e qual foi o caminho que vocês, autores, escolheram para isso? Olha, Fulvio, eu acredito que nós, tanto eu, Michel, Josney, nos sentimos muito atiçados e curiosos sobre esse tema. E não somente nós, mas acredito que com esse movimento da base nacional, da proposta do novo ensino médio, mais estados, mais pessoas, mais escolas se dedicaram a investigar mais acerca do projeto de vida. Né? Mesmo que em alguns estados já estava sendo trabalhado, mas agora potencializou essa pesquisa, esse estudo e esse aprofundamento. Um dos temas, né, que nós olhamos quando pensamos no projeto de vida é pensar nessa normatização,
né? O Brasil tem passado por esse processo de normatização do ensino, especialmente do ensino médio, e não tem como nós não olharmos para esses documentos. Inclusive, na sua apresentação, Flúvio, você mencionou algumas leis, algumas portarias, e foi primeiramente para esses documentos que nós detivemos o nosso olhar, né? E não tem como deixar de mencionar a portaria 1432, que fala sobre itinerários formativos. Nós temos percebido uma tendência, né, do projeto de vida sempre estar articulado a esses eixos estruturantes do itinerário, pensando que é ali que ele se encaixa. E quando olhamos para as habilidades que nós temos nessa portaria, nós já identificamos o termo projeto de vida. Então, existem algumas habilidades que já apontam o caminho para se trabalhar o projeto de vida. Então, eu digo que um ponto de partida para essa fundamentação é realmente essa base legal. Junto a isso, nós temos a BNCC. E eu acho interessante porque nós temos um trecho pequeno da BNCC, ali na seção da etapa do ensino médio, sobre projeto de vida. Mesmo que nós possamos, mesmo que a gente faça uma pesquisa, a gente encontra o termo projeto de vida em todo o documento, mas tem uma seção específica. Mas essa seção, ela aponta um caminho, né? E o caminho do projeto de vida é colaborar com aquilo que nós temos tanto falado. A formação de um aluno protagonista, de um aluno que seja autor da sua própria vida, das suas decisões, do seu conhecimento. Então, a base de entender qual que é o foco do projeto de vida são esses documentos, né? Então, a gente olha para esses documentos. E tem um texto muito prazeroso de leitura, que está no próprio site da base, que é o texto Ser ou Existir. Projeto de vida, Ser ou Existir. E esse texto, ele vai apontar que o conceito que está por trás do projeto de vida, olhando os documentos, é a formação de um aluno através do autoconhecimento e através da atuação social. E onde que veio isso? E aí começa a aprofundar, né, o nosso estudo sobre projeto de vida. Nós temos diversos pesquisadores, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, que têm observado a necessidade que nos bancos escolares e universitários seja trabalhado um tema integrador, que pense sobre a vida, tanto do aluno ali na escola, como na vida universitária, como na vida do trabalho, em todos os aspectos. Um dos exemplos é um pesquisador, um acadêmico, Ian Damon. Ele é um pesquisador norte-americano. Ele escreveu um livro chamado O que o Jovem Quer da Vida. Ele é muito utilizado por alguns pesquisadores no Brasil, inclusive a Valéria Arantes, que é uma pesquisadora da USP. Então, é uma referência que nós temos a pensar qual a necessidade do projeto de vida para a educação. Nós não estamos falando apenas do Brasil, né, mas de todo o mundo. E é pensar sobre isso, a importância de nós trabalharmos esse tema articulado ao acadêmico, às outras áreas que nós temos, né, como matemática, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza. Então, a gente olha para esses autores como nossa referência. Nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre as dimensões do projeto de vida. Mas quando nós pensamos, inclusive, nessas dimensões, que está naquela lei, né, como nós mencionamos, a base de leitura está na lei. Então, existem alguns autores que fundamentaram a nossa leitura para pensarmos nessas dimensões. Então, nós pensamos na dimensão, por exemplo, pessoal, e nós olhamos para uma autora chamada Célia Barros. Ela escreveu um livro chamado Pontos da Psicologia do Desenvolvimento Humano. Então, uma referência que nós tivemos de leitura para pensarmos nessa dimensão, dentre outros. Quando pensamos na dimensão cidadã, nós olhamos para Norbert Elias, quando ele escreve sobre o processo civilizador, sobre a vida em sociedade. Quando olhamos para a vida estudantil, tem um livro muito conhecido do Christian Barbosa, chamado A Tríade do Tempo, que também é uma referência que, inclusive, nós indicamos no nosso material. E também, quando falamos sobre profissional, aí nós nos voltamos ali para o campo da sociologia, pensando nos clássicos, como Max Weber, como Emile Durkheim. Então, são algumas referências textuais que nós temos, dentre outras, que fundamentaram tanto a nossa profundidade sobre o projeto de vida, mas também sobre os temas que nós trabalharemos em todo o material. Então, com certeza, você, professor, você que está entrando em contato com o material, perceberá essa referência, essa indicação. Então, possivelmente, esses autores é um caminho que você pode percorrer para aprofundar, para aumentar o repertório sobre o projeto de vida.
E como no vídeo fica fácil, né? Só voltar, então você vai ouvindo todos os nomes quantas vezes for necessário. Agora, Maxson, algo muito importante é que é possível, bem possível, é claro, que outros materiais disponibilizados no mercado também tenham tido o mesmo cuidado que nós tivemos, que vocês tiveram como autores. Mas cada material tem ali, posso usar a palavra assim, seu filtro, porque afinal de contas há um propósito dentro desse material. Então, eu penso, ouso dizer, e aí você me complementa por gentileza, vocês entraram em contato com todos esses autores sem esquecer jamais daquilo que é a nossa filosofia de base, né? Que é aquilo que nós cremos. É isso mesmo, professor? Sim, com certeza. Esse filtro ele é realizado porque nós temos uma perspectiva filosófica muito clara, muito evidente. Então, toda vez que nós fazemos a leitura desses autores, nós articulamos com a nossa filosofia. Isso é fundamental porque nós pensamos numa formação integral do nosso aluno. Então, para além do academicismo, para além da teorização, nós também pensamos na formação, no preparo desse sujeito enquanto imagem do seu próprio criador. Então, nós tivemos sim essa preocupação, isso vai estar presente, inclusive em algumas citações do nosso material. O que quer dizer, não é, Maxson, que eu preciso ter o conhecimento acadêmico, como você disse, vai além do academicismo, mas eu preciso dele, né? Mas eu também tenho que conhecer muito bem quais são esses aspectos filosóficos que regem o local que eu trabalho, né? Então, a importância do saber nesse momento é extremamente relevante nesses dois aspectos, né? Você falou das dimensões, e eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre o caminho, então, que vocês escolheram, ok? A gente sabe que os eixos estruturantes estão presentes, vocês já nos contaram ali os autores que... Alguns, viu, gente? Tem uma lista bem maior que o professor Maxson poderia disponibilizar aqui, mas você já contou aí, já deu algumas pistas para a gente, mas há um template, que foi escolhido e que favorece a compreensão dos objetivos de vocês, certo? Então, eu acho que agora os três autores podem voltar aqui para a tela e eu creio que talvez esse momento seja relevante para a apresentação, para ficar mais visível para o professor. Pode ser? Então, vamos lá. Vamos compartilhar com eles aí a apresentação. Agora, vocês iniciam e eu vou no comando aqui da troca de telas para vocês. Obrigado, Fúvia. Bem, como já foi mencionado até aqui, todo livro ele tem um propósito muito específico. Todo livro, o livro em si como um todo, ele precisa alcançar alguns objetivos, atingir algumas finalidades conceituais de todas as áreas, tanto conceituais quanto de atitude, quanto de saber fazer. E esse livro, então, foi desenhado com essa proposta. E esse desenho, ele respeita tanto um conteúdo propositivo para alcançar os objetivos do projeto de vida, quanto também no seu layout, no seu desenho. O Maxson já mencionou para nós que nós dividimos, então, o livro em 4 grandes temas, e nós podemos dizer 4 grandes dimensões, que são as dimensões reais da vida. E você vai perceber que essas dimensões, elas não são abstratas, elas são do nosso dia a dia. Então, você, professor, que vai trabalhar com o livro, você vai utilizar da sua própria experiência, da experiência do outro, da experiência da turma, para essa disciplina acontecer. No primeiro bimestre, nós temos, então, o título, o tema, Minhas Digitais. No primeiro bimestre, o aluno será levado a conhecer um pouquinho mais sobre si mesmo, o que nós chamamos de autoconhecimento. Afinal, não tem como atravessarmos os grandes temas da vida sem antes nos conhecermos um pouquinho melhor. Professor, no segundo bimestre... Vou te interromper antes de você ir para o segundo, só para mostrar que claro, tem um selo aí, né? Literalmente,
eu olho para o primeiro e eu vejo um selo ali do lado do número 1. Exato. Tá, esse selo é que diz a dimensão perfeita. Olha aí, ó, dimensão pessoal. Isso mesmo, Fúvia. Ok. E que importante começar por ela, né? Porque a gente fala em tantas coisas, mas às vezes a gente não deu a oportunidade desse estudante se conhecer primeiro. Sem dúvida. Né? No segundo bimestre, já na cor azul, nós temos então o tema encontros, e é a dimensão cidadã. Depois que ele conhece um pouquinho as suas habilidades, os seus propósitos, nós chegamos então na dimensão cidadã, que envolve essa ideia do estudante no mundo onde ele está, na escola, em casa, na comunidade. No próximo slide, você vai perceber que a nossa terceira dimensão é a dimensão da vida estudantil, ou seja, a vida de estudante. Então, lá no terceiro bimestre, certamente, ele já passou por grandes experiências ali no primeiro ano do ensino médio, mas ainda é uma grande oportunidade, assim que ele retoma o segundo semestre, de ter acesso a conteúdos, a conceitos importantes e técnicas de estudo, sobretudo um foco especial na leitura, que é uma habilidade global e importante para todos os componentes curriculares. No quarto bimestre, nessa cor que eu não sei exatamente se é um rosa, a Fúvia vai me ajudar, um marsala, eu não sei exatamente, mas é uma cor muito bonita, você está vendo aí, quarto bimestre. Eu tenho aprendido, viu, Josnei, assim, as cores aqui, tenho até receio de falar, porque aqui especialistas em cores, mas eu acho que ela vai ali para um magenta, uma cor, olha que chique, não? Que chique, gente, olha só. E tudo tem um significado, você pode perceber que os nossos olhos brilham quando a gente vê tudo isso, né? Porque esse é o propósito do material completo, né? Fazer brilhar os olhos, inclusive, no seu layout. O quarto bimestre, então, vai tratar do tema do mundo profissional, o mundo de possibilidades. Agora, certamente, e aí eu quero deixar esse ponto muito claro para você, professor, você precisa entender que o livro, ele tem 80 páginas, 4 grandes áreas que serão tratadas nessas 80 páginas. Provavelmente, você vai encontrar algumas situações que você pergunta assim, tá, mas isso aqui não vai ser explorado? Veja, nós estamos no primeiro ano do ensino médio. Essa formação em projeto de vida, para um projeto de vida, porque, na verdade, o grande propósito da disciplina não é eu me formar em projeto de vida, é eu me formar para a vida. Veja que isso é complexo, são conceitos diferentes, isso demora 3 anos. Então, é um projeto para 3 anos. Então, quando a gente fala em vida de estudante, nós vamos focar em alguns aspectos. Quando a gente fala no mundo do trabalho, nós vamos focar em alguns aspectos, porque nós costumamos chamar que esse currículo é espiralado, ele vai crescendo à medida que vai sendo abordado. Dentro desses 4 bimestres, nós temos, então, para cada bimestre, 4 unidades. Ou seja, você vai ter 4 trilhas. Mas aí o Michel vai nos ajudar a entender um pouquinho qual que é esse percurso, né, Michel? Acho que a gente pode até voltar, não sei como vocês preferem, vocês podem permanecer assim para apresentar. Então, espera um pouquinho, gente. Então, vamos lá, porque as nomenclaturas agora, sabe, Josnei, elas são muito relevantes para a compreensão. Então, vou ser a aluna aqui para ver se eu compreendi direitinho. Como está no itinerário formativo, é uma unidade curricular. Essa unidade curricular, na escolha feita pelas redes que trabalharão o nosso material, nós temos 2 itinerários integrados, linguagens, matemática e ciências humanas, linguagens, matemática e ciências da natureza. Como matemática e linguagens, ele se repete nos 2 itinerários selecionados então, e disponibilizados para o nosso aluno, projeto de vida faz parte do que nós chamamos de percurso comum, certo? Ou seja, todos os nossos alunos, independente da escolha que eles fizerem para o percurso flexível, ciências humanas ou ciências da natureza,
passará por projeto de vida, ok? Então, unidade curricular, importante. Os autores, nós estamos no treino profundo para deixar o conteúdo por objeto de conhecimento, você vai ver que nós vamos nos treinando nesse sentido, mas agora você traz algo novo para a gente. Então, eu tenho uma dimensão sendo trabalhada numa arquitetura bimestral, por exemplo. Posso dizer que essa dimensão está dentro do bimestre, e dentro dessa dimensão eu tenho trilhas. No caso do primeiro bimestre, repete, professor, 4 trilhas a cada bimestre? Exatamente. Ok, 4 então estrutura aí. E 16 no total. Ok, então. Michel. E aí lembrando que quando a gente fala de trilha, não é uma trilha por aula, para não preocupar o professor aí. Tipo, eu preciso correr. Não, a gente tem na proposta aí orientações didáticas para o professor, que ele vai receber, o quanto de aula ele pode usar numa trilha. Uma sugestão, né, Michel? Porque uma sugestão de aula. Porque no caso do itinerário pode ser a proposta, vocês pensaram o material, no mínimo que é uma aula para projeto de vida, mas pode acontecer de eu estar numa unidade curricular que vai trabalhar diferente disso. Então, a sugestão eu posso ampliar ou, de repente, ter que reduzir, dependendo do calendário de onde eu estou, né, gente? A gente sabe que isso pode acontecer, mas tem aí uma sugestão para vocês, né, professor? Isso, e aí essa sugestão é isso, que o projeto de vida vai acontecer uma aula por semana. Só que cada trilha pode durar 2 aulas ou 3 aulas. Por quê? Como a gente está pensando numa tutoria deste professor de projeto de vida na construção do percurso do aluno, vai depender muito do dinamismo da turma, da maturidade desse aluno, de que fase da vida ele está e o quanto ele dá conta de algumas coisas. Então, essa divisão que a gente pensa nas trilhas, são trilhas consecutivas. Então, o professor, por exemplo, nesse primeiro bimestre aí que a gente tem essas 4 trilhas, porque precisamos de um projeto de vida para a nossa vida, de um projeto para a nossa vida, a construção do meu portfólio de vida, identificando nossas digitais e de frente ao espelho. Tem que passar pela trilha 1 para entender a trilha 2, para aprofundar na trilha 3 e terminar a trilha 4. O professor, se a gente pensar nessa arquitetura, o professor não vai conseguir, por exemplo, que legal, gostei da trilha 4, vai ser a primeira do meu bimestre. Para o aluno, na nossa intencionalidade, na construção do material, isso vai ser muito difícil mentalmente para o aluno entender. Cair de paraquedas na trilha 4, mas o que vem antes? Então, precisa ser cuidada, né, Michel? Isso, nessa linha de começo, meio e fim. Só que esse começo, meio e fim também não é dentro do bimestre. A dimensão no bimestre tem começo, meio e fim, que se liga para o próximo bimestre. Porque a gente vai perceber, tem esse desenho aí de um foguete, né? As palavras em volta desse foguete são as palavras que vão envolver a trilha. Ok. Eu vou pedir, Michel, para a nossa equipe técnica dar um zoom aí na... Zoom. Isso, okay. Para que você consiga ler... Isso, então, desse por exemplo, primeiro bimestre. Essa trilha 2 aí, a construção do meu portfólio de vida. Então, a palavra portfólio é a essência, né, daí. E tem essas outras que se ligam à estrutura da trilha, né? Organização, experiências, produção, vida acadêmica. E eu acho que pode tirar o zoom para a gente mostrar nos bimestres como são essas trilhas consecutivas. Okay. Logo em seguida o Maxson vai falar o que acontece dentro da trilha. Tá. Lembrando que vale dar um spoiler das orientações, porque vocês terão as orientações detalhadas, tá bom? Trilha ali de cada dimensão, né? Então fiquem muito tranquilos. Nós vamos talvez trabalhar mais uma agora para servir como exemplo para você, tá bom? Mas as orientações logo chegam aí para você também. Maxson.
Olha, Michel, você vai apresentar as outras unidades ou eu posso apresentar para você? Talvez só a É? próxima, para a gente falar dessa trilha consecutiva. Por exemplo, a trilha, que é a dimensão cidadã, né? Ó, encontro com o outro, o meu lugar no mundo, laços humanos e o melhor de mim. Então é um posicionamento que a gente vai direcionar ao aluno de como eu, jovem, adolescente, posso ser um cidadão melhor em relação com o outro, né? Em relação no ambiente que eu estou, na comunidade que eu vivo, nas possibilidades que eu tenho. E aí tem esse processo dentro da dimensão começo, meio e fim, e a dimensão anterior se liga à próxima. E a gente, nesse slide, a gente tem todos os bimestres aí, né? Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Pode passar aí mais 2 slides. Agora tem um detalhe, né, Michel? Que você colocou, você falou do foguete ali, a gente está vendo, mas o template como um todo, ele alterou a cor, o que diz para mim que mudou a dimensão, vai dizer para o aluno que alterou a dimensão, mas ele mantém, como a gente chama aqui, a estrutura. Então, aquela que e os autores tiveram um cuidado, né, o nosso aluno, ele vai receber assim, o que significa cada um desses boxes, qual é a intenção de cada uma dessas sessões. Às vezes está claro para a gente, né, que trabalhou e não está claro para eles. Então, é importante que você observe isso. Vou mudar, então. E tem um detalhe. Não, e tem um detalhe, Fulvia. O professor precisa estar também com a mente muito clara sobre essa linearidade. Okay. O que esse ícone significa? O que essa parte da trilha? O que eu preciso cutucar no aluno nessa parte da trilha? Tá, então, qual vai ser o meu manejo pedagógico? Já, né? Entendi que estudar o template vai ser super importante, é isso? Vai ser super importante, para ele não se perder dentro do template. Okay. Porque, como a gente disse, né, esse material é um material que amplia as possibilidades da vida. Então, não é só aquele conteúdo específico, né, aquele conceito específico, não. São as possibilidades da vida. E essa amplitude de entender o template vai indicar ao professor, tá, aqui que eu começo, aqui que eu recheio, aqui que eu finalizo. Okay. E ele tendo isso muito claro, o aluno facilita também o processo de aprendizagem do aluno. Mais um slide aí, gente, mais outro. Essa é a cor que nós vamos depois, você deixa aí a sua opinião de qual o nome dela e depois nas orientações nós vamos falar a cor exata que saiu daqui da editora, tá bom? Ok, isso. E aí nesse próximo slide o Maxwell explica para nós como andar dentro da trilha. Então vamos lá, olha, é muito importante, eu vou ratificar o que a Fulvia falou e também confirmando a fala do Michel, e complementando a fala do Josney. Nós estamos focando no template porque ele é fundamental para conhecer o material. Nós nos delongamos pensando nisso porque nós compreendemos que é uma proposta diferente das outras unidades e dos outros componentes que nós já trabalhamos. É tanto que nós escolhemos esse tema, Trilhando Caminhos. Esse é o título do projeto de vida do nosso material. Então, na capa, terá Trilhando Caminhos. Por quê? Porque é uma trilha. Então, essa ideia realmente do trabalho consecutivo, ele é muito importante. Existe um link de desenvolvimento. Quando falamos em projeto de vida, nós falamos no desenvolvimento humano. Então, é um processo que vai sendo construído, né, pensando em cada dimensão. As dimensões, elas têm um foco específico, mas elas não são independentes. Elas estão relacionadas. Então, é importante entender isso. Como vocês perceberam no início, cada unidade terá uma cor, né? Será definido por essa cor. Mas isso não significa que elas estão separadas. É apenas para nos fazer compreender que estamos agora mergulhando, né, em uma nova unidade, mas a trilha continua sendo percorrida. E aí nós temos uma profundidade dessa trilha dentro de alguns tópicos. Então, em cada trilha que nós temos, então, quando você pegar o material, você verá, por exemplo, a unidade 2, que tem essa cor azul. Então, em cada trilha, nós teremos alguns tópicos que eles se repetem, em todas as 16 trilhas.
Então, é um caminho muito específico. Se estamos pensando em uma trilha, então é importante que em cada momento que nós vamos mudar de tema ou de objeto do conhecimento, tanto o aluno como você, professor, perceba o ponto de pausa. Então, quando a gente está caminhando, né, nós temos um momento de pausa, um momento de reflexão, um momento de aprofundar, um momento de continuar a caminhada. Então, é um caminho. Então, quais são esses pontos, né, de partida, de reflexão que nós teremos a cada trilha? Então, esse ponto é muito especial também, muito importante para entendermos a profundidade de cada trilha. O primeiro tópico é esse que tem como título, que está nesse primeiro quadrado amarelo, o que se espera de mim? Essa pergunta, ela é interessante e ela é provocativa para o professor compreender as expectativas de aprendizagem que nós temos, mas também para o aluno. Lembra que nós falamos no início que é importante que o aluno seja protagonista? Então, nós pensamos assim, no layout do nosso material, nós precisamos provocar o aluno. O que se espera de mim nesse momento dessa caminhada, dessa trilha? O que se espera de mim? Então, nós temos um texto descritivo, normalmente baseado ali com perguntas, com algumas provocações para o aluno, para ele pensar sobre o que se espera dele. E aí, como o Michel mencionou anteriormente, nós pensamos num infográfico ali interativo, e aí nós colocamos a ideia de um foguete, que tem algumas palavras, que são alguns conceitos que vão permear essa trilha. Então, perceba, nesse tópico nós provocamos o aluno a refletir sobre o tema, apresentamos as palavras-chave e, em especial, o destaque, que está na ponta ali do foguete. E logo abaixo nós temos 3 blocos. Tá? Então, abaixo do foguete tem 3 blocos ali importantes. Lembre-se, permita-se, organize-se. Então, qual que é o caminho do que se espera de mim? Um texto de provocação, de instigação. Nós temos as palavras-chave e nós temos 3 dicas. Essas dicas vão se repetir em todas as trilhas. Quando nós destacamos a dica do lembre-se, é para o aluno relembrar a importância da postura e da disponibilidade individual na aula. Então, durante essa aula, durante o manuseio do material, o que eu preciso relembrar? Então, nós destacamos isso para o aluno. Quando nós falamos ali do permita-se, nós estamos convidando o aluno a refletir, a ponderar, a avaliar a sua própria conduta, o caminho que ele tem trilhado enquanto estudante, enquanto construtor do seu projeto de vida. E o organiza-se está muito vinculado à sistematização das atividades do material do projeto de vida. Como nós temos falado até aqui, e logo no início, nós já falamos algumas vezes, o projeto de vida ele precisa ser construído pelo aluno. Então, a sistematização e a organização das atividades do que será produzido durante as aulas de projeto de vida é muito importante, por isso que nós damos também essa dica. Então, logo nesse primeiro tópico, nós temos esse indicativo, o que se espera de mim? Logo depois, nós temos o segundo tópico, que é o aquecendo. Então, já sabemos ali o ponto de partida, né? O que se espera de mim nesse processo da trilha. E o segundo é o aquecendo. É nesse momento que nós vamos fundamentar o tema. Então, o conjunto de objetos do conhecimento que nós escolhemos para trabalhar nesse momento será aprofundado. Lembram dos autores que eu mencionei antes? Então, esses autores serão mencionados nessa etapa, nesse tópico. Teremos também a indicação de alguns QR Codes, como vocês podem identificar nessa página também. Ali é uma indicação de textos para profundidade, para leitura, para complementar esse espaço do aquecendo, tá? Então, sempre façam menção a esse QR Code. Nós temos hoje uma facilidade de muitos alunos terem o acesso a um celular, então faça uso dessa interação na sala de aula, então aproveite esses indicativos do material, né? Ou você mesmo pode usar o QR Code e projetar isso na tela, na sala de aula, então é uma ferramenta adicional que você pode utilizar durante as suas aulas. E aí, seguindo a seta do nosso template, nós vamos para outra tela. Nessa outra tela nós temos um outro tópico, e esse tópico é o tópico aqui e agora. Então, o aluno, ele sabe o que nós queremos dele, ele aprofundou teoricamente e agora ele vai colocar na prática.
O aqui e agora são aquelas atividades que nós costumeiramente vemos no material. O aluno ele vai agora transcrever, responder, refletir, fazer considerações, ele vai escrever. Então, são as atividades práticas que nós temos presentes nesse material. Junto ao aqui e agora, nós temos a etapa vivenciando. E essa etapa vivenciando, eu digo que é assim a pérola dessa proposta do material, né? Nós olhamos com muito cuidado para essa etapa dessa articulação do aqui e agora e vivenciando. O vivenciando é uma proposta de atividade interativa. Então, nesse momento, nós vamos orientar você, propor a você, professor, uma nova proposta de organização da sala de aula, um trabalho em grupos, em duplas, com cartazes, com canetas, com atividades que são interativas, que é uma proposta de vivenciar aquilo que nós trabalhamos no Aquecendo. Então, professor, se nós podemos dar uma dica importante, eu sei que você já faz isso ao planejar a sua aula, mas sempre olhe antecipadamente o que está sendo previsto nesse tópico vivenciando. Marcos, porque nós pedimos... Oi, pode falar. Vou só pedir para você reforçar isso. Então, o comando da realização da atividade, nesse caso, foi didaticamente escolhido para o propósito dessa atividade. Portanto, até aquilo que eu vou utilizar em sala, se ele está proposto em grupo, em dupla, enfim, quer dizer, é preciso uma atenção bastante especial nesse sentido. É isso, professor? Isso mesmo, é esse cuidado. E isso, inclusive, está proposto para o aluno, né? Tanto na orientação do professor, mas o aluno perceberá, na etapa vivenciando, que terá uma indicação. Você fará essa atividade individual, você fará atividade em grupo. Então, a proposta realmente desse tópico vivenciando é essa atividade que haja interação. Então, isso é indicado no material. Inclusive, é indicado para você, professor, o material necessário. Então, vai precisar de uma folha sulfite, vai precisar de um material para pintura, vai precisar de imagens. Então, olha, a dica é: você já faz isso, mas nós relembramos. Veja antecipadamente esse tópico vivenciando, para que você veja a realidade da sua escola, para indicar o material que você precisará para essa aula, tá? Então, nós damos essa dica, assim, primorosa para a etapa vivenciando. Nós entendemos que o projeto de vida, ele precisa ser experimentado. Então, essa etapa, ela é essencial. E aí, como o próprio Michel mencionou, conforme as escolhas da unidade, é um momento que você pode aprofundar em uma aula, em 2 aulas, enfim, você poderá ajustar conforme a sua realidade. Mas veja muito esse momento para aprofundar. Então, é um momento de atividade interativa para aprofundar o tema que nós trabalhamos no Aquecendo. Logo depois, nós temos um outro tópico, que estava lá no slide anterior, não sei se é possível retornar, que é o tópico investigando. Aqui nós temos o tópico investigando. Esse tópico, ele se repete, mas ele muda de nome a cada bimestre, tá? Então, esse tópico ele vai mudar de nome, mas ele tem uma proposta clara. No primeiro bimestre, nós teremos esse nome pensando. Então, no lugar de investigando, estará pensando. No segundo bimestre, que é esse material que você está vendo, investigando. No terceiro bimestre, explorando. E no quarto bimestre, descobrindo. Tá? Então, nós temos esses nomes diferentes. Mesmo com nomes diferentes, a proposta é a mesma. A proposta é levar o aluno a aprofundar e refletir sobre o que foi experimentado lá no aqui e agora. E lá no vivenciando. Agora, pensando nos eixos estruturantes que nós já mencionamos, nós pensamos nessa modificação dos nomes. Então, enquanto que na primeira unidade o aluno ele vai retomar o que foi feito lá no aqui e agora e vivenciando, mas ele vai pensar, são atividades de reflexão. Já na segunda unidade são atividades de investigação, de ampliação de repertório do que nós vivenciamos nas etapas anteriores, tá? Então tem essa proposta a cada bimestre. Eu queria também aproveitar, se a equipe puder dar um zoom nessa segunda página que tem investigando, seria interessante. Nós temos aí um ícone, isso, perfeito. Nós temos um ícone em azul, acima do investigando. Ali redondinho, né? Nós temos um caderninho com uma caneta.
Ali é uma indicação para atividades que podem compor o portfólio. Logo à frente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma proposta de avaliação, sobre a proposta de uso do portfólio, mas para você conhecer bem esse material, então, durante todas as trilhas, vocês perceberão a indicação desse ícone. A cor vai mudar conforme a unidade, mas o ícone estará presente como um ícone de indicativo para o uso de um portfólio pelo aluno, tá bom? E aí nós vamos para o último tópico, que já é na próxima tela, que é o tópico criando para a vida. Aqui nós temos esse termo criando para a vida, que é da segunda unidade. Mas assim como o tópico anterior, esse tópico vai alterar de nome a cada bimestre. Então, no primeiro bimestre, nós escolhemos estágio para a vida. No segundo bimestre, como aqui estamos apresentando, criando para a vida. No terceiro bimestre, preparando para a vida. E no quarto bimestre, escolhas para a vida. E nós conversamos bem sobre isso e, na época, nós pensamos como finalizar, né? Eu lembro de uma conversa com o Michel, com o Josney, e nós pensamos que seria uma etapa interessante para a transposição. Então, olha só, o aluno, ele viu o que se espera dele, ele aprofundou, ele vivenciou com atividades, ele depois refletiu toda a etapa vivida, mas agora ele vai transpor isso para a sua vida real, para a sua vida prática. Então, se eu pudesse dar uma dica para você, professor, em uma atividade que você pode encaminhar para casa, eu indicaria as atividades propostas nessa sessão, Criando para a Vida. É aqui que nós propomos ao aluno transpor para o olhar individual, agora para o olhar para a comunidade, para a vida coletiva, para o mundo que está ao redor. Então, o aluno ele vai ser indicado a fazer entrevistas, a investigar, a pesquisar, a conversar com outras pessoas e então perceber como que esse tema está presente na sua vida cotidiana. Então, essas são algumas etapas dentro da trilha para o trabalho. Elas são repetidas. E aí eu vou retomar a fala do Michel anteriormente. Assim como as trilhas, as temáticas são consecutivas, esse percurso também é consecutivo. Então, é importante que essas etapas tenham o seu início, o seu percurso, o seu final, de uma forma linear, para que o objetivo seja alcançado a cada tema que nós propomos. Eu tenho absoluta certeza que o desejo de ter o material em mãos está ficando cada vez maior, né? Já está lá no portal, nós vamos abrir aqui, mas olha, vamos fazer um combinado? Quando você receber aí esse material, não esquece de postar para a gente ficar sabendo aqui, tá bom? Nos descubra aí, marca lá, @CPB Educacional, para a gente poder compartilhar com os nossos autores aí e o sorriso largo que você estará também, tanto quanto o nosso, quando você receber esse material em mãos por aí. Chega logo, tá bom? Pode confiar. O Maxson, você falou um pouco, usou a palavra portfólio, nós vimos essa palavra no decorrer do material, e eu penso que uma pergunta que vem sendo levantada desde o início da nossa apresentação, e quando eu olho para essa nova unidade curricular, é essa, não, Josney? Quais são as possibilidades, né, de avaliação nesse material? Cabe uma avaliação? Nós, professores, estamos acostumados a instrumentos avaliativos que utilizamos na formação geral, né? Mas, claro, não é nossa intenção de forma alguma, professor. Olha, o tempo todo os nossos autores têm repetido como é necessário que você se enxergue muito bem dentro da sua realidade local, dentro da sua especificidade, mas é importante que a gente traga pistas, né? Afinal de contas, passar por uma trilha é muito mais fácil quando alguém nos conduz por ela. Então, nesse sentido, eu queria que vocês falassem um pouquinho de possibilidade avaliativa para esta unidade curricular. Fulvia, excelente pergunta. A avaliação em projeto de vida, ela considera, de fato, uma avaliação integral. O que nós falamos, então, o que podemos, então, dizer sobre essa avaliação integral? Primeiro ponto é que é uma avaliação que precisa considerar conceitos. Um segundo ponto, ela precisa considerar as práticas, as vivências que esse aluno está vivendo dentro do projeto de vida. E um terceiro ponto, para assim denominarmos integral,
é uma avaliação das atitudes. E você conseguiu perceber que a trilha, conforme exposto pelo Maxson, ela dá oportunidade para que em algum momento você avalie alguns conceitos, outro momento, com alguma devolutiva de atividade, você avalia quais são as práticas desse estudante na escola e fora da escola. Por isso que na trilha número 2, Fúvia, nós estamos sugerindo que o instrumento avaliativo do ano seja o portfólio, o que nós estamos chamando de portfólio para a vida. Esse portfólio é a reunião, a organização de algumas atividades que o aluno poderá responder de forma criativa. Esse sempre será o fomento para o portfólio, Josnei, a criatividade, a investigação. Ok, quando você fala portfólio, vocês colocam portfólio, cada um, isso é interessante, né, porque uma determinada palavra nos remete a uma imagem e aqui eu já imagino o que eu entendo por portfólio. Então, eu queria que você fosse conosco um pouquinho mais além nesse sentido, né? Eu estou falando de uma pasta, eu estou falando de... Quando eu olho o portfólio, eu estou falando do que, assim, fisicamente? Fúvia, nós estamos sugerindo ao professor que ele sistematize apenas um formato de portfólio, justamente para que ele consiga acompanhar esse processo do estudante, dos seus estudantes. Tá, um formato. Fico imaginando que diante... Exato. Okay. Eu fico pensando, Fúvia, que diante de uma turma, por exemplo, de 30 alunos, apenas uma turma, o professor ainda precisa organizar o seu tempo, precisa fazer gestão do tempo. Então, um formato de portfólio é sempre bem-vindo. O que vai dentro desse portfólio, Fúvia? Dentro das trilhas, nós temos alguns ícones, algumas indicações de materiais que podem ser levados, atividades, que podem ser levadas para o portfólio, respondidas naturalmente lá, ou ainda uma reescrita para o portfólio. Então, o aluno desenvolveu a atividade no livro e ele é convidado a fazer uma reescrita de forma criativa para compor o seu portfólio. Agora, por que portfólio? Porque o portfólio ele conta uma história, ele registra memórias, ele registra momentos, experiências, vivências, ele registra o que a gente passou naquela atividade em grupo que o Maxson mencionou, que tem lá na trilha específica, né, do aqui e agora, das experiências em grupo. Então, ele é um material personalizado. Vale considerar ainda, Fúvia, que, como você mencionou, não é a única ferramenta, ou pode ser que você escolha como professor uma outra ferramenta. Nas orientações que você receberá a respeito do livro, você vai ter uma tabela para cada bimestre, onde lá você tem algumas sugestões, como fichas de autoavaliação para o início do bimestre, fichas de autoavaliação para o encerramento do bimestre, atividades entre pares avaliativos, atividades avaliativas que podem até compor, já que estamos falando de integral, a percepção de outros professores da escola, como é que esse projeto de vida está impactando outros espaços educativos. Então, é uma avaliação, Fúvia, diferente, tem ali algumas sugestões na orientação didática, você, professor, pode construir a pontuação necessária para isso, porque sabemos que vamos alimentar um sistema, vamos registrar presença, falta, então você também pode aproveitar a sua experiência como professor para essas atribuições. E isso é algo muito relevante, essa última etapa que você disse, de atribuir presença e etc., ela está dentro da nossa matriz, né? Das matrizes que as várias unidades curriculares vão homologar aí nas suas secretarias de ensino, diretorias de ensino, como é chamado aí na sua região. Mas é muito importante também que o aluno, nesse momento, ele chega do ensino fundamental e para ele, e a gente sabe, né, professor? Os 3 colegas aqui sabem disso, ele vai perguntar, vale nota? Né? É como se para ele isso desse o grau de relevância. É isso que nós queremos
aos poucos trabalhando com ele, né, para que ele conclua o ensino médio, compreendendo que não é uma questão de valer nota, né, é uma questão de importância para a vida. É isso que nós queremos. De construção, né? De construção, né, Michel? Exatamente. Agora, eu quero dizer para vocês que eu me lembro, por exemplo, do meu mestrado, e no mestrado eu tinha lá determinados professores que trabalharam com portfólio. E o interessante é como abrir do portfólio, e aí depois trabalhei com portfólio digital, por exemplo, mas o abrir do portfólio faz você se autoavaliar, né? Esse enxergar-se novamente. E cada vez que eu abro, eu digo, nossa, olha como eu poderia ter caminhado dessa forma. Fúvia, e é essa sensação que você está relatando aqui, que é a sensação que a gente deseja para os alunos, né? É a sensação de que, não é que eu errei, mas é a sensação de erro, né? Aquele peso, mas é a sensação de percurso. Onde é que eu poderia melhorar? E chega no final do ano, Fúvia, ele precisa ter essa condição, né? Essa é a proposta do projeto de vida, que ele tome decisões mais assertivas, que ele fidelize lá no ensino superior, busque a sua carreira, mas ele precisa essa autoavaliação constante. E tem esse detalhe de olhar, né? O aluno olhar o começo, meio e fim de um percurso dentro do ensino médio. Olha como eu entrei, olha o que eu construí e como eu estou saindo. E nessa sistematização, ele visualizar. Não é só uma ideia mental, como será que eu entrei no ensino médio? Não, é ele olhar e ver. Entrei assim, construí isso, estou saindo dessa forma. Então, as propostas avaliativas também servem para facilitar essa visualização do aluno. Assim, né? Diga, Maxon. Esse assunto é tão interessante, né, que nós todos ficamos empolgados para falar. Daria mais umas 2 horas de webinar, com certeza. Eu queria só compartilhar, amigos, aqui o Josley e Michel, talvez, se nós conseguirmos compartilhar na tela, o próprio livro, a digital, né, que nós temos, a trilha 2. A trilha 2, para nós, a gente tem uma intenção, né, Josley, com essa trilha. A ideia é apresentar esse portfólio de vida, talvez se você puder apresentar para nós. Vamos lá. Um indicativo, né? É o ponto de partida para que só que a trilha 2. Não, mas eu vou ser abusada, não vou direto para 2, só para virar a página. Tá bom? Porque assim a gente consegue, como o nosso professor observa aí no portal. Trilha 2 do primeiro bimestre? Isso, do primeiro bimestre. Então tá aqui, ó. Então, essa trilha, e aí, Josley, você pode aprofundar aí, que o Josley se encantou com esse tópico, né, amigo? Mas, assim, a proposta dessa trilha que a gente pensa é um ponto para apresentar para o aluno o processo avaliativo. Então, eu trabalho ali a primeira trilha, dizendo o que é o projeto de vida, qual a importância do projeto de vida, apresentando o que é essa unidade curricular, que para muitas escolas será algo novo, né? E para aquelas que já possuem, será um novo material. Então, apresentar a proposta do material do projeto de vida. E aí nós caminhamos para a trilha 2, apresentando a importância de uma sistematização da construção do projeto. E aí é uma proposta do que é um portfólio para o academicismo, né? Ou para a escola, ou para os alunos do primeiro ano, né? A Fúvia perguntou o que seria esse portfólio, né, nesse momento. Então, o caminho que nós pensamos na trilha 2 é, assim, dar uma proposta do que é o portfólio para diferentes profissionais, mas em específico para o aluno do primeiro ano do ensino médio. Então, o professor ele pode usar, a partir da trilha 2, um fundamento para apresentar a sua proposta de avaliação durante o bimestre, caso essa seja a escolha. Ok, então vamos passear um pouquinho pela trilha 2, né? Aí já está disponível para você, professor. Mas essa é uma... detalhe, Michel. Esse detalhe da trilha 2, Fúvia, é mostrar também as possibilidades de construção do portfólio. Do aluno entender, opa, eu posso usar os meus processos criativos na construção do meu portfólio. Então, é uma personalização
que o aluno pode entender, olha, tem a proposta do professor, tem a avaliação, tem, mas essa construção vai ter a minha cara, vai ter o meu jeito, vai ser dentro das minhas possibilidades. E na trilha 2 já dá uma opção de quais são as possibilidades de construção de um portfólio. Diferente de um portfólio profissional, né, de um arquiteto, de um fotógrafo, de um pintor. O meu, o individual, de projeto de vida, pode ser como? E aí eu faço a prática disso ao longo do ano. Perfeito. Vocês, como eu disse, terão acesso a todas as orientações didáticas, né? Os autores estão se preparando para uma maratona de gravações nesse sentido, né? Para que isso fique muito detalhado ali para você. Eu penso, amigos, que nós também, vocês, na fala de vocês desde o início, fica muito claro para nós a necessidade de olhar para esse material e compreender a metodologia que eu vou escolher, né, para trilhar esse percurso, né? Vocês, cada ícone que vocês mostraram, cada sessão apresentada, inclusive, e fica muito interessante, eu vou voltar ao nosso material na tela, porque, por exemplo, professor, veja como a questão do template será realmente, o estudo do template será muito relevante. Você vê ali o aquecendo, essa escolha de ter uma cor para essa sessão, o aquecendo ganha essa cor toda, né? Então perceba, então você sabe quando começou e quando concluiu o texto do aquecendo, porque tem uma cor que foi dada de fundo para esse momento. Então nada é por acaso, né, gente? Não tem nada aí que foi, sempre tem essa intencionalidade, né? Essa vontade de que você perceba que todos os elementos compõem de fato esse material. Autores, vocês me dão licença para seguir um pouco mais no nosso material? Cada vez que eu olho, eu escolho um preferido, seja na infografia e etc. Mas aí, no final, eu descubro que não dá para escolher, né? Não tem como, né, Josney? Acho que vai o material inteiro. Exatamente, tudo muito bonito. A gente permanece com um sorriso largo, chegamos na segunda dimensão. Interessante dizer para você também que, embora cada bimestre esteja focado em uma dimensão, não quer dizer que essas dimensões não sejam integradas, não é isso mesmo, gente? Você está ali... Posso dar um exemplo dessa integração? Com certeza. Se puder dar o zoom aí nessa última, na página ainda do primeira unidade, lá na última sessão, tá bem. No estágio para a vida. Estágio para a vida. Isso. Olha, no estágio para a vida, nós estamos trabalhando aí com a autopercepção do aluno. Essa é uma temática que nós escolhemos. E existe uma atividade com uma indicação para o portfólio em que o aluno, aí nessa unidade, ele finalizou o primeiro bimestre em uma trilha em que ele tem que fazer um exercício de autopercepção, e aí nós indicamos que ele vá para sua casa e ele pense em uma atitude que pode tornar a sua casa ou a sua comunidade um lugar melhor. Ok. Por que nós propomos essa atividade? Porque aí nós vamos para a unidade 2, que vai falar sobre encontros na dimensão cidadã, falando sobre vida em sociedade. Então, pensando aqui eu como um professor, eu utilizaria essa atividade para casa e retomaria ela na minha próxima aula para fazer a introdução da segunda unidade, do segundo bimestre, pensando agora na vida em sociedade. Então, esse foi um cuidado que nós tivemos de link entre um bimestre e outro. Perfeito. Então, vou seguir aqui. Chegamos em encontros. Você, professor, percebe aquilo que os nossos autores já sinalizaram, que é essa repetição, claro, não vou dizer repetição, mas essa manutenção dos ícones, exatamente para que a compreensão fique extremamente adequada para você, e essa estrutura também é interessante para o nosso aluno. Tem ali, tem dicas, enfim, mas tem sugestões para o próprio aluno, né? Não só no código QR, como vocês colocaram. Exatamente, esse reforço também é interessante. Às vezes você observa alguns materiais de projeto de vida
de outras editoras, enfim, e você percebe volumes bastante extensos. Aí você pode pensar assim, poxa, mas qual que é a diferença do nosso livro para o deles? O nosso livro, ele tem conceitos, ele se apoia em conceitos, mas a força dele está na experiência. O que eu vou experimentar? Porque projeto de vida não é necessariamente eu sair do primeiro ano do ensino médio, Fúvia, sabendo o conceito de empreendedorismo. Mas por exemplo, como colocamos uma atividade aqui no livro, é fazer intervenções na comunidade. Então, o foco do livro não é tanto conceitual, mas, sobretudo, formação de experiência. Por isso que ele está, assim, com percurso, ele está com uma trilha, ele não é conteúdo depois de conteúdo, ele tem muitos momentos de trabalho em grupo, de trabalho em equipe. Você falava em metodologia. O professor vai criar as metodologias, mas ele também vai perceber que o livro, ele já dá várias opções metodológicas e nisso o professor pode se apoiar também. E esse detalhe da diversidade das dicas, Fúvia, é dica de um livro, dica de um artigo, dica de uma reportagem, dica de uma fala de alguém especialista no assunto, dica de algumas dicas, QR Code, vídeo. Então, o professor se apropriando dessas dicas, ele vai enriquecer a aula. E o aluno vai ter acesso a uma dessas, várias dessas dicas, no próprio material. Olha, aqui tem a dica de um filme. Claro, não vai dar para gastar 2, 3 aulas num filme. Mas que tal eu assistir o filme em casa? Ok. Entre a aula que é dividida aí entre uma semana e outra, no final de semana eu vou assistir. Pode gerar no aluno uma maior solidez de conceito que eu levo para a vida. Então ele tem acesso a essas dicas, a essas falas, a livro, a vídeo, artigos, que também vai enriquecer o processo dele da construção do projeto de vida. E essa dica, assim, eu acho elas importantes porque o projeto de vida, nós já mencionamos, não é apenas um conceito para trabalhar na sala. Ele precisa dialogar com a vida. Okay. Então, quando ele vê um QR Code de um vídeo, quando ele vê um artigo, quando ele vê notícias, quando ele vê pesquisa dados, ele está tratando um assunto, um tema, mas articulando com a vida, que está para além dos muros da escola. Então, é importante esse exercício. Então, nós pedimos, indicamos com carinho que os professores usem essas dicas, o QR Code, as orientações, para que o aluno dialogue com o que está além da escola. Que a proposta é essa, ele dialogar com a vida no seu cotidiano. Interessante, Max, o que eu tinha notado aqui, assim, além dos muros, porque há inúmeros autores, mas eu aprecio muito quando o Hernandes diz que ensino que acontece de fato, ele pula o muro da unidade escolar, Ele não fica restrito só àquele ambiente, mas nesse caso, eu penso que o projeto de vida, ele passa a ser o foguete, sabe? Como vocês ali, nós colocamos no material, que vai nos mostrar assim, um mundo de possibilidades e vai ser muito interessante, professor, se você compartilhar com os seus pares de outras, porque é tão bacana, a gente está falando agora para você, que talvez vá assumir ou que já sabe que vai assumir projeto de vida, mas nós não sabemos exatamente a que área você pertence, Então, olha que bacana daqui a um ano, não é, autores? A gente ter a oportunidade de compreender como é que foi esse movimento. Aliás, um ano não, porque esses colegas aqui serão convidados a bimestralmente a gente conversar com esses professores, porque a escuta atenta de vocês, autores, vai possibilitar um material cada vez mais próximo do nosso professor. Quero dizer para você, colega, que embora todos nós temos algo em comum na nossa formação, mas a nossa formação se difere em vários aspectos, em escolhas que fizemos na nossa graduação, não é, Michel? Você fugiu ali da pedagogia, mas a pedagogia te alcançou, Não fugiu de mim. Exatamente, a psicologia chegou para você, Mas, Fúvia, eu sempre falo que é um ótimo casamento. Eu também acho. Psicologia e educação. É verdade. E aí, entre nós três, a gente ampliou esse olhar, porque o Max é um teólogo.
Eu, psicólogo. Sociólogo também. Sociólogo, Josnei com formação em educação sólida. E aí a gente conseguiu ir pensando, estruturando essa ampliação de conteúdos e formatos para esse aluno, para ir para a escola. Exato. E aí, como diz adolescente, foguete não tem ré, é isso. É isso. É daqui para frente, É isso daqui para mesmo. fora, é daqui para a vida. Então a gente construiu isso de uma forma bem interessante, para ser daqui para frente. Agora imagine, Michel, quando esse material, amigos, ganhar os olhares, sotaques, maneiras diferentes desse Brasil. Aí esse sorriso que já está posto no nosso rosto ficará ainda maior. Mas o tempo diz que é hora de nos... Não nos despedimos, de um até breve, né? Então eu vou pedir que rapidamente os nossos autores deixem assim um recado. Josnei, para esse professor que vai encontrar esse material. Professor, independente da sua área, você foi escolhido, você também aceitou esse desafio. Então, meu desejo é que você embarque nessa experiência se apoiando no livro, no seu coordenador, nas suas experiências, mas, sobretudo, no poder divino, que é o poder de Deus em você. Um excelente ano de 2022 com o projeto de vida. Michel. Uma preocupação que talvez o professor tenha. Mas eu não sou psicólogo, e agora? Entenda que este material de projeto de vida, como a Fúvia disse no começo, nós adultos não passamos pelo processo. Aproveite, então, para o seu desenvolvimento pessoal e técnico. A preparação deste material para o aluno, mas também a sua preparação para a vida. Com 40 anos, com 30 anos, com 50 anos. Vai ser útil também para você. Muito bem. Maxson. Olha, eu vou partir da fala dos meus colegas para convidar o professor a ser aluno de projeto de vida. Então, quando você for entrar em contato com esse material, seja o aluno, leia, estude, para pensar realmente sobre esse tema. Né? Projetar a vida é característica de todos nós, seres humanos. Todos nós estamos em constante construção do nosso projeto de vida. Então, eu desejo que no próximo ano você continue nessa sua trajetória, agora também como aluno e como professor dessa unidade curricular, potencializando em você os seus projetos pessoais e também ampliando as possibilidades para os nossos alunos. Então, eu desejo realmente um ano de muito crescimento, de novas oportunidades, através desse material novo que chega com uma proposta de trazer essa reflexão, né, sobre projetar a nossa vida. Maxson, muito obrigada. Josnei, muito obrigada. Michel, muito obrigada. Parabéns pelo material, não é? E nós esperamos que outros momentos como este nos possibilite não só o professor nos ouvir, mas que nós também possamos ouvir a equipe que vai encontrar esse material, trabalhar com ele. E acredite, professor, a nossa escuta estará atenta para as suas vivências e para as possibilidades que você enxergou, que talvez nós não tenhamos enxergado num determinado momento, mas os nossos olhares se unirão. Obrigada pelo seu tempo conosco. Né? E aí, relembrando um pouquinho, para concluir esse momento, relembrar aquele objetivo, sabe? Aquele do consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral. Mas lembrando que o que nós queremos de fato é atender às finalidades dessa etapa, e faremos isso muito bem com todos os professores de todas as áreas, em todos os componentes, mas principalmente contribuir para que os estudantes possam construir e realizar o seu projeto de vida. Forte abraço. Nos vemos em breve.